Olá, nesse segundo vídeo que tem sido produzido pela Faculdade de Administração para os alunos da graduação, nesse momento de afastamento social, eu vou aprofundar um assunto que não foi possível de fazer no vídeo anterior, mas eu vou deixar o link do vídeo embaixo nos comentários. Que é a questão sobre a relação entre o Estado e a economia, né? E aqui, portanto, a gente vai tocar em aspectos entrelaçados, né, entre o Estado, sua administração política e a própria economia, né? Sobre essa pergunta, né, de como é que se relaciona o Estado sobre a economia, se dividem oceanos, porque essa questão traz posicionamentos distintos, e essas posições diferentes produzem, evidentemente, implicações diferentes, né? Implicações políticas, né, se a gente pudesse dizer dessa maneira. E há pelo menos três posições. Há uma primeira posição, que já desde o século XIX, que sustenta que há uma dinâmica própria da economia que tende ao equilíbrio de suas forças, né? O Estado ele é um fator estranho a essa dinâmica e introduz perturbações. E há aí, portanto, uma hipótese de que é possível a existência do sistema econômico como nós o conhecemos sem o Estado, né? Essa hipótese é considerada por muitos como irrealista, mas ela está presente de forma, às vezes, mais evidente do que em outros momentos, mas ela está presente, inclusive, no debate público, né? É claro que essa posição, no seu exagero, produz a exigência de uma completa ausência do Estado, né? E obviamente conseguimos com facilidade derivar daí aquelas posições mais de austeridade, né, do próprio Estado. Bom, há uma segunda posição, e essa ganhou mais adeptos, vamos dizer assim, no século XX, principalmente após a crise de 1929, que também reconhece que há uma dinâmica econômica que, no entanto, depende da atuação do Estado. E essa atuação não só do Estado como um regulador político e jurídico dessa dinâmica, mas também como aquele que aporta investimentos, aquele que produz, que atua sobre a geração da demanda, né? E esse Estado ele seria um agente de introdução de uma razão que é completamente ausente na dinâmica econômica, que sem essa introdução sucumbiria. Então o Estado ele é uma espécie de corretivo do sistema, né, vamos dizer assim. Essa hipótese nos parece ser mais realista, porém ainda tem problemas de um baixo entendimento entre essa relação da economia e do Estado, né? Essa posição, assim como a primeira, também tem o seu exagero. E esse exagero está na maior presença do Estado, na exigência de maior presença do Estado. Então daí, portanto, um Estado investidor, um Estado que gasta, né? Enfim, aí as questões decorrentes disso. Então a gente tem essas duas posições, né? Um Estado mais presente, gastador, um Estado mais ausente, mais austero, vamos dizer assim. Mas existe uma terceira posição que é interessante e que reconhece que ambas as posições estão certas e erradas ao mesmo tempo. De fato, reconhece-se também que o sistema tem no Estado uma fonte de garantias, como, por exemplo, o Estado como garantidor das condições gerais de infraestrutura, garantidor das condições sociais para o processo econômico, um garantidor de última hora das crises, né, de salvaguarda das crises, né? Comentamos inclusive sobre isso no vídeo anterior, que exatamente derivam aí desses problemas todos as funções que o Estado é levado a cumprir na tentativa de administrar politicamente o modo de produção e distribuição da riqueza, né? Agora, é preciso considerar que o Estado não só é um fator garantidor desse processo e, portanto, a economia tem uma relação de dependência com relação ao Estado, mas também que o Estado depende da dinâmica econômica, uma vez que, pelo menos considerando esse aspecto, ele depende dessa dinâmica em espiral positiva para extrair dela sua capacidade fiscal, inclusive para cumprir todas as funções a que é chamado a responder, né? Entretanto, há outros fatores importantes e simultâneos. As coisas que o Estado é capaz de fazer, e essa capacidade, sempre lembrando, ela é
contingente ao tempo e ao espaço, né, ao lugar e ao tempo, essas coisas que o Estado é capaz de fazer, elas podem inclusive introduzir outros elementos no sistema que contrariam o impulso inicial de controlá-lo. Isso é da maior importância, né? Então não só você vê que há uma dependência, ela é de ambos os lados, né? Não é só de um dos fatores dependente do outro, então há uma reciprocidade umbilical, mas que também o Estado não é aquele que introduz, né, a fonte da virtude, que introduz uma razão no sistema, corrigindo e resolvendo os seus problemas, né? Isso não corresponde a uma visão mais apurada da realidade, mais científica, vamos dizer assim. Essa posição geral que eu estou aqui desenhando, caracterizando, ela não faz bem exigências como, né, Estado investidor, Estado austero. Ao invés de exigir a posição científica, é um reconhecimento que, em termos práticos e concretos, o Estado ele se estrutura, o Estado como um tipo de estrutura e como uma posição de exercício da administração política, ele dosa a pílula, aumentando ou diminuindo a intensidade daquilo que se faz, procurando evidentemente afetar com eficácia muito variada aquela própria dinâmica econômica da qual o Estado é dependente. Bom, e no interior desse Estado temos lá os chamados gestores políticos, que eu vou deixar um link aqui de um outro vídeo que também é interessante sobre o assunto. Esses gestores políticos, né, da posição de vantagem do Estado, eles são instruídos por essas teorias, são condicionados por elas, quando também não as utilizam para fazer justificativas dos seus atos. Agora, o que eu destacaria é que é uma tendência, nesse plano teórico, de se apresentar as coisas como uma sinfonia de uma nota apenas, né, que instrui o que fazer. Então, mais investimento, mais austeridade, né, fica se degladiando entre essas duas opções excludentes, vamos dizer assim. Em termos práticos concretos, entretanto, a sinfonia ela é muito mais rica e complexa, por uma questão que é bastante óbvia para a gente agora, nesse momento, que é a tarefa que esses gestores políticos são encarregados, que é de encontrar um arranjo entre o objeto de sua administração política, isto é, o modo como se produz e se distribui a riqueza, e as medidas dessa administração que produza determinados efeitos, claramente em espiral positiva. Só que essa tarefa não é simples, né? Então encontrar esse arranjo é algo muito complexo, né? E esse arranjo está suscetível, portanto, nem só austeridade, nem só investimento, né? Mas uma articulação entre essas posições, como se fosse uma espécie de pêndulo. Então é por isso que é fácil você compreender porque que, por exemplo, atores sociais que estão no debate público contemporâneo, há alguns meses ou alguns anos, há pouco mais de um ano, eram defensores extremados da austeridade, e depois passam a mudar de posição, exatamente por um condicionamento mais realista, né? Ou seja, não é só investimento ou só austeridade, é o jogo dessas opções nas mãos dos gestores políticos, procurando obter aí os resultados, particularmente de uma espiral positiva do ciclo econômico, né? Pois bem, agora existe um exemplo que eu acho que é interessante, que é o exemplo da crise, e particularmente da crise econômica de 2008, inclusive, que o Brasil ainda está inserido nas consequências dessa crise, né? O que eu chamaria atenção, né, interessantemente observando, que a crise é essa espiral negativa, né, que interrompe o processo de produção, o processo de circulação das mercadorias, né? E o que fazer diante dessa crise? O que fazer diante dessa crise? Aquelas três posições já dão algumas alternativas, né? Do ponto de vista da primeira posição, a crise, inclusive, nem seria um problema engendrado pelos próprios agentes econômicos, mas por uma interferência do Estado que cria todo um ambiente institucional desfavorável para aquele equilíbrio econômico, né? E para ser coerente nessa posição, deve-se exigir que o Estado, diante da crise, faça absolutamente nada, né? Ou seja, deixe que haja um processo de destruição, um processo de espiral negativa, portanto, o mais baixo possível. E aí os capitais, né, as empresas mais aptas vão permanecer, as mais eficientes vão se manter e vão poder ali depois encetar
né, um novo caminho perseguindo aí o equilíbrio, né, da economia. De uma posição 2, a crise, ao contrário, é um problema do próprio sistema, né, e o Estado ele é chamado a dar respostas a esse problema, particularmente, existem outras questões, mas particularmente salvando empresas. 2008 foi um exemplo disso, nos Estados Unidos em particular, né, enfim, com dinheiro público para salvar a GM, para salvar bancos, né, então isso foi muito explícito. Mas quais são as consequências dessa atuação? Isso é um ponto da maior importância, né? Em geral, essa posição 2 atesta apenas que a consequência é salvar o sistema, né? Preservar empregos, preservar empresas, né? Retirar, portanto, a dinâmica econômica daquele processo de decaída, né? Grave, né? O problema é que a história não está completa, né? E apenas de uma posição 3 é que se entende a posição completa, né? Porque dessa posição 3 se reconhece que o próprio Estado introduz limitações nos ciclos econômicos. Por exemplo, ao entrar para salvar empresas e de evitar que a espiral negativa desça em profundidade, né? Então ele limita qual é a profundidade que essa espiral vai atingir, o impede que essa espiral desça muito, né? Ao fazer isso, estabelece um patamar do qual vai partir um novo processo de expansão econômica. O problema é que, ao estabelecer esse patamar, também se estabelece qual é o campo de expansão possível, né? Evidentemente que esse campo de expansão possível seria maior se esse grau de destruição também fosse maior. Quanto mais profundo for essa espiral, né, vamos dizer assim, maior é o campo, portanto, da nova expansão, né, de uma expansão, de uma espiral positiva. O problema é que, ao introduzir salvar as empresas, você cria um patamar em que o campo, portanto, de expansão é menor, e uma nova crise se desenha no horizonte, né, vai se desenhando novas crises, às vezes com tempos cada vez mais curtos entre elas. Mas é apenas da posição 3 se reconhece isso, e não da 2, né, como eu vinha chamando a atenção. Agora, o que é interessante é que nessa posição 3 começa-se a demonstrar com bastante clareza que o Estado, inclusive, ele não vai ser capaz de resolver esses problemas das crises, né? O que ele faz é administrar essas crises, tentando, vez por outra, evitar algumas de seus efeitos mais calamitosos, mas qual é a capacidade que o Estado tem de saber qual é o momento adequado de intervenção numa espiral negativa para criar um patamar que seja ao mesmo tempo permissivo com uma nova expansão e ao mesmo tempo não rebaixa tanto a níveis anticivilizatórios, né, vamos dizer assim. Isso é uma medida muito difícil de encontrar, né? Então, e o Estado não tem essa capacidade de resolver esses problemas. E essa é uma questão que eu acho que é da maior importância e que nesta posição 3 é que se passa a reconhecer. Portanto, não é que o Estado seja uma virtude e a dinâmica econômica um vício ou vice-versa, né? Ambos fazem parte de um mesmo problema. E qual é esse problema? Essa é a questão, né? O problema está em como produzir e distribuir a riqueza, em como organizar os meios de produção e os resultados dessa produção. Então o Estado ele faz parte desse problema, né? O Estado não é, portanto, algo externo a esse problema, né? Na sequência dessa discussão, que eu vou terminar por aqui, eu vou voltar para discutir algumas das questões importantes que ficam a partir dessa problemática, né? Para a gente poder explicar por que a eficácia daquele arranjo que eu comentei entre o objeto e as medidas, né, é de eficácia variada. Fico por aqui, obrigado, um abraço.